Torcida do Botafogo esgota todos os ingressos de visitantes para o jogo contra o Atlético Mineiro. Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, volta a falar sobre o Botafogo e o gramado sintético do estádio Newton Santos. Lucas Perry volta da seleção brasileira e o Glorioso subiu 85 posições em um ranking importantíssimo no cenário do futebol mundial. Fica comigo aqui nesse vídeo e vamos falar de Botafogo. Fala, rapaziada do canal Fogão do Meu Coração, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Barbosa, estudante de jornalismo e integrante aqui do canal, e hoje eu tô vindo aqui bater um papo com vocês sobre esses assuntos que eu trouxe na introdução do vídeo, a começar pela torcida do Botafogo, que esgotou em menos de 15 minutos todos os ingressos para o setor de visitante para o duelo contra o Atlético Mineiro, que acontecerá sábado na Arena MRV, válido pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, mesmo com o Atlético Mineiro cobrando os ingressos por um valor absurdo de R$300 a inteira e R$150 a meia, a torcida do Botafogo fez a sua parte e esgotou todos os seus ingressos para este duelo. Poucos ingressos, porque o Atlético Mineiro disponibilizou apenas 1.000 lugares para a torcida do Botafogo, mas a torcida fez a sua parte e esgotou em menos de 15 minutos, ou seja, provando que se o Galo tivesse liberado mais ingressos, o Botafogo com certeza iria para esse jogo com mais torcedores visitantes em loco. Muita gente talvez não tenha se ligado, mas a torcida do Botafogo está estabelecendo então mais um recorde aí em sua história, né? Já que esse é apenas o segundo jogo do Atlético Mineiro na Arena MRV, e no primeiro jogo do Galo, que foi contra o Santos colocou apenas 500 torcedores no estádio. E o Botafogo agora colocando 1.000, está estabelecendo o recorde aí de maior torcida visitante da história da Arena MRV. Esse número que pode ser batido, acredito eu que deva ser batido, pode ser batido até pelo próprio Botafogo, mas pode ser batido porque, como o Galo colocou somente 1.000 ingressos, é possível que daqui para frente, em outros jogos, o Galo disponibilize mais ingressos para os torcedores visitantes, o que é o normal, é o comum. Esse número disponibilizado pelo Galo, inclusive, está abaixo daquilo que é o estabelecido pela CBF. A CBF estabelece que a torcida visitante tenha direito de pelo menos a 10% da carga total do estádio, e esse número que o Galo disponibilizou está girando ali em torno de 3%, ou seja, é muito abaixo. Não sei nem se o Galo pode acabar tomando uma punição em relação a isso futuramente. Enfim, o que importa é que a torcida do Botafogo fez a parte dela. Eu trouxe até em um dos vídeos recentes aqui do canal que o Marçal falou sobre a importância da torcida do Botafogo nesse jogo. Enfim, Marçal, como eu falei que você ia ter, você terá, ou o Botafogo terá a presença da sua torcida na Arena MRV, fazendo barulho como sempre, enfim. Mais uma vez a torcida do Botafogo dando show fora de casa. E você, vai no jogo? Deixa aí nos comentários se você conseguiu garantir o seu ingresso para essa partida. E o presidente do Fluminense, nosso rival aqui do Rio de Janeiro, Mário Bittencourt, mais uma vez falou sobre o Botafogo e o gramado sintético do estádio Newton Santos. Desta vez, no programa Bola da Vez, da ESPN, o presidente do Fluminense disse que errou. Na verdade, eu vou até colocar aqui pra gente a matéria. Vamos ler juntos aqui as falas do presidente, para depois não disserem que eu tô colocando palavras na boca do Mário. Tá aí, então. Presidente do Fluminense diz ter sido mal interpretado sobre Newton Santos. Deveríamos poder opinar sobre o campo sintético que o Botafogo colocou. Opa! Quem lê essa manchete aqui acha que a entrevista do Mário foi em tom de pedido de desculpas pelas afirmações prepotentes que ele concedeu sobre o gramado do estádio Newton Santos. Só que não, pessoal. A gente vai ler a matéria aqui juntos e a gente vai ver que o tom de tudo aquilo que foi falado pelo Mário é tom de chororô, tá? É tom de chororô. Então, vamos ler aqui, gente. Vamos ler junto aqui tudo que foi falado por esse cidadão aqui que tá na foto. Bom, vamos lá. Ele disse o seguinte: o Vasco sempre teve São Januário como seu estádio. Um estádio belíssimo, fez escolhas. Porque Vasco e Botafogo não fazem a gestão do Maracanã, porque não quiseram participar da licitação em 2013. O Botafogo joga no Engenhão, que também é equipamento público. Outro dia, em entrevista, fiz uma fala que foi interpretada de maneira equivocada, quando disse que a partir do momento que o Maracanã é equipamento público e todos têm direito de jogar lá a qualquer momento, deveríamos, Flamengo, Fluminense e Vasco, ter direito de opinar sobre o campo sintético, porque o Engenhão também é um equipamento público, alegou. Até aqui,
nenhuma novidade, tá, gente? Ele falou esse absurdo, sim, há alguns meses atrás, algumas semanas atrás, o presidente do Fluminense falou esse absurdo, que o Flamengo, o Fluminense e o Vasco deveriam ter direito de opinar sobre o Botafogo colocar gramado sintético no estádio Newton Santos. Isso já é assunto passado, já falamos sobre esse assunto aqui no canal, mas é sempre importante a gente lembrar que o Botafogo tem a concessão do estádio Newton Santos até o ano de 2051, ou seja, o estádio está alugado para o Botafogo responde pelo estádio, seja nas situações boas e nas situações ruins, as contas, as dívidas do estádio são do Botafogo, assim como os lucros e tudo aquilo que o estádio traz de bom. O Botafogo tem total direito de alterar qualquer coisa no estádio Newton Santos, ainda mais sendo aprovado pela prefeitura. Quem tem que aprovar qualquer alteração no estádio Newton Santos que o Botafogo queira fazer, se é que alguém tem que aprovar, é a prefeitura e não Flamengo, Fluminense e Vasco. Flamengo, Fluminense e Vasco não tem nada a ver com o contrato do Botafogo com a prefeitura, que está vigente desde o ano de 2007. Acho que isso é uma informação bem clara, que todos vocês que estão me vendo falar isso aqui no vídeo, que já viram outros da mídia independente do Botafogo falarem, outros da mídia tradicional falarem, até o próprio André Rizek falou isso no programa do Redação Sport TV recentemente, do Troca de Passes, perdão. Mas tem gente que não consegue entender, ou pelo menos finge que não consegue entender. E uma dessas pessoas é o presidente do Fluminense, que continuou falando, estou colocando aí na tela para vocês novamente, as aspas do cidadão Mário Bittencourt, e o que ele falou foi o seguinte, continuou falando: o Botafogo arrancou o grama natural, botou o sintético, teoricamente sem consultar adversário. Por que não fez isso? Porque tem contrato, é gestor e faz o que quiser. Botou grama sintética, mas é equipamento público, deveríamos ter o direito de opinar. Ou seja, ele continua achando que o Fluminense deveria opinar sobre a grama sintética do estádio Newton Santos. Senhor Mário, eu não tenho direito de opinar sobre a parede da casa do meu vizinho, então você também não deveria opinar sobre a grama do estádio Newton Santos. É a mesma lógica. Mas continuando aqui, as pessoas começaram a dizer que sou contra gramado sintético e etc. O apresentador indaga: você é contra? Sim, sou contra, mas não foi por isso que falei. O Botafogo tem o direito de colocar, colocou e ninguém se insurgiu contra isso, nem se insurgirá, porque o estádio é gerido pelo Botafogo. Ou seja, há uma contradição aqui quando ele diz que queria ser consultado, e no final dessa afirmação ele diz que não, ninguém deveria ter sido consultado. Sim, verdade, você queria ser consultado, como você mesmo falou, só que você não deve ser consultado. O Fluminense não tem nada a ver com isso. Bom, sobre ele ser contra gramado sintético, aí já é uma opinião pessoal dele, acho que a gente não deve se estender nesse assunto. Eu sou a favor de gramado sintético, eu acho que é bom pro futebol. A gente tem visto vários exemplos aí de gramados naturais dando muitos problemas, como por exemplo a própria Arena MRV, onde o Botafogo vai jogar no sábado e a gente não sabe se o gramado terá condições de jogo. Hoje é quarta-feira e a gente não sabe se o gramado terá condições de jogo. Enfim, pessoal, gramado sintético é o futuro, mas o presidente do Fluminense é contra. Respeito a opinião dele, mesmo não concordando, mesmo não pensando igual. Bom, seguindo aqui no que foi dito por ele, quando jogamos lá, é com escudos do Botafogo, com as arquibancadas nas cores do Botafogo e a equipamento público da prefeitura. Poderíamos ir à justiça e dizer que queremos jogar com o escudo do Fluminense. Por que nunca fizemos? Porque entendemos que existe contrato a ser respeitado. Cara, chega a ser uma entrevista confusa, porque, velho, ele chora dizendo que queria participar das decisões no estádio Newton Santos, mas ao mesmo tempo, no final de todas essas afirmações, ele assume que, realmente, eu queria, só que tem contrato e não é bem por aí. Bom, pelo menos ele começou a entender como funciona o contrato entre Botafogo e Prefeitura do Rio de Janeiro sobre a concessão do estádio Newton Santos. E por isso eu posso dar os meus parabéns ao presidente do Fluminense, porque finalmente ele está começando a entender como funciona esse contrato entre as duas partes, que não tem nada a ver com o Fluminense. Ai. Enfim. Deixa esse cara pra lá, velho. Vamos focar no nosso aqui. E focando no nosso, boa notícia. Lucas Perry voltou da seleção brasileira, voltou hoje
ao Botafogo, já está no Rio de Janeiro e hoje ele não treinou pelo time do Botafogo. O Lucas Perry recebeu folga, o que eu acho que é natural, né? O jogador chega cansado de viagem, muitos dias longe de casa, longe da família, enfim. Importante para o jogador ter esse descanso aí, já que nesse período em que alguns jogadores tiveram férias ali de 4 dias, pequenas férias ali de 4 dias dadas pelo Botafogo, e ficaram só treinando. O Lucas Perry continuou trabalhando e é um cara que já vinha com alguns problemas no joelho, então é necessário ele ter aí pelo menos 24 horas de repouso. Deixa o cara descansar um pouco, o cara também é humano, o cara também tem família, enfim. Merecida a folga ao Lucas Perry que o Botafogo cedeu a ele nesta quarta-feira, neste dia, deixa eu ver aqui, dia 13 de setembro de 2023. Enfim, amanhã ele já volta a trabalhar, vai treinar com o time na quinta e na sexta e provavelmente estará à disposição do Bruno Lage para o jogo de sábado. Não vejo por que ele não estar à disposição, só se acontecer algum imprevisto, enfim. Não vai acontecer não, a tendência é que sábado o Perry esteja à disposição para o duelo contra o Atlético Mineiro. E o Botafogo vem ganhando respeito, prestígio no cenário do futebol mundial. Mas isso é opinião popular, Rafa? Não. Isso são números. Isso é a posição do Botafogo em um dos rankings mais respeitados do cenário do futebol mundial. Isso mesmo. Tô colocando aí na tela para vocês uma matéria do Fogão Net em que diz o seguinte: o Botafogo ganha 85 posições e alcança 20º lugar em ranking dos melhores times do mundo. Pessoal, não é brincadeira não. Então, seguindo aqui, calma aí, Rafa, mas espera aí, não é possível. O Botafogo tem muito time na Europa melhor que o Botafogo. Calma, vamos ler a matéria que vocês vão entender. O Botafogo alcançou a 20ª posição no ranking de clubes de todo o mundo de 2023, feito pela IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Olha, órgão muito importante, tá? Órgão muito importante, órgão muito reconhecido no cenário do futebol mundial. O Glorioso subiu 85 posições em relação à lista anterior, divulgada em junho. O Fogão é o 5º melhor brasileiro classificado no ranking, atrás de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Fortaleza. Ou seja, pessoal, esse ranking não está relacionado a todos os títulos que o clube conquistou na história, não está relacionado à história do clube, ao peso da camisa do clube, não. Como diz aqui a própria matéria, eu vou continuar agora, a IFFHS considera os resultados dos últimos 365 dias nas competições nacionais e internacionais. Ou seja, são levados em consideração todos os jogos que o Botafogo realizou no período, dentro do período de um ano, beleza? E com esses resultados, o Botafogo ocupa a posição de 20º lugar no ranking dos melhores clubes do mundo. Líder isolado no Campeonato Brasileiro com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Botafogo conseguiu dar um grande salto no ranking com 190 pontos somados até aqui, bem próximo da Roma, com 190 pontos,5. O Botafogo também é de longe o clube da Eagle Football, holding de John Textor, mais bem posicionado. O Lyon é apenas o 175º colocado com 88 pontos, enquanto o Palace é o 236 aqui na posição do ranking com 74 pontos. O Molenbeek não aparece na lista. Conferindo aqui o top 30 desse ranking, pessoal, a gente tem em primeiro lugar o Manchester City, o Real Madrid, o Flamengo, a Inter de Milão, o Porto, o Al-Ahly, Manchester United, Napoli, Benfica, Palmeiras, Bayern de Munique, PSV, São Paulo, Fiorentina, União Saint-Gilloise, Fenerbahçe, Sporting Lisboa, Fortaleza, Roma, em 20º lugar, o Botafogo. Pessoal, não significa que o Botafogo realmente é o 20º melhor clube do mundo. Eu não sei se é, mas sinceramente, cara, eu acho que hoje o Botafogo, claro que o Botafogo não tem condições de jogar contra um... Quer dizer, não vou dizer que não tem também, né? A gente já viu o Inter ser campeão mundial em cima do Barcelona. Mas é claro que o Botafogo tá bem abaixo do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona. Porém, eu acredito sim que com o time que o Botafogo tem hoje, com o futebol que o Botafogo vem jogando nessa temporada, o Botafogo teria condições de ganhar de grandes clubes europeus. Não sei se desses gigantescos aí, mas teria condição de ganhar de bons times europeus. A gente tem como exemplo disso o amistoso que o Botafogo realizou contra o Crystal Palace, empatou em um momento que o Botafogo estava jogando menos bola, que o Botafogo tinha menos time do que o que tem hoje. Então, não vejo nada de absurdo nesse ranking aqui. Realmente é um ranking justo, visto que ele leva em conta os resultados dos times, então ele é um ranking exato, não tem nenhum dado relativo.
dentro dessa medida que foi utilizada pelo órgão para definir essa classificação. Então, parabéns ao Botafogo, parabéns à SAF do Botafogo, parabéns a todos que ajudaram o clube a atingir esse patamar. E eu acredito que a gente pode ver no futuro próximo o Botafogo melhor nesse ranking e aparecendo também em outros rankings, né? Principalmente em rankings de títulos de campeonatos, porque é o nosso desejo, é o nosso sonho ver o Botafogo conquistando cada vez mais e mais e mais e mais títulos. Bom, pessoal, agora eu vou ficando por aqui. Eu quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, caso você tenha gostado. Quero pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo botafoguense. Bom, saudações alvinegras, pessoal. Até o próximo vídeo.